conversar por aqui, que eu acho que aí eu consigo não escutar o delay lá, beleza? Eu dei um pause lá, Carlos. Isso, então vamos lá. Aqui vai ser meu ponto orientador. Voltando novamente aí. Natan, faz as honras da casa aí, cara. Vamos lá. Opa, perfeito. Cara, eu vou pedir um pouquinho para vocês apresentar um pouquinho sobre o trabalho de vocês, tá? Para a gente poder dar sequência aqui nas minhas perguntas. Sei que vocês têm bastante novidades e dados para trazer para a gente. Então, apresenta um pouquinho sobre a empresa de vocês, a CERT Tecnologia, que é uma grande parceira nossa também. Certo. Então, vamos lá. Bom dia agora, oficialmente, né, galera? Perdões aí pelos nossos erros, somos humanos e se adaptando aí, né? Não pare, se adapte, né? Esse é um bordão. Eu faço parte da CERT Tecnologia, meu nome é Carlos Eduardo. Eu estou junto com a nossa parceira Elisandra. A CERT é uma empresa que está localizada aqui em Florianópolis. A gente faz parte de um grupo, é uma holding. Então, a gente é a parte tecnológica. O que a Big Data nos traz hoje aí no dia a dia? É um grande volume de dados que geralmente um sistema tradicional não consegue organizar, e a Big Data vem para organizar esses processos através de informações. E ações, ela faz uma varredura tecnológica e traz tudo isso por uma plataforma que seria a plataforma da CERT. Quer complementar alguma coisa, Eli? Sim. Bom dia a todos. Então, mais uma vez, obrigada, né, Natan, pela oportunidade e parceria, né, da gente conversar um pouquinho mais. O que a gente poderia falar sobre o Big Data, né? Então, o Carlos aí já introduziu um pouquinho e falou da questão de hoje nós temos uma solução onde tem todas as empresas do Brasil, né? E aí todos os dados pertinentes a essas empresas, tá? O que é legal a gente mencionar? A gente vai depender, a gente consegue atuar com as empresas de acordo com a necessidade dessa empresa, tá? Então, a gente auxilia empresas em prospecção ativa, análise inteligente de mercado, inteligência comercial, isso tudo de forma rápida e fácil, tá? O ideal seria nós mostrarmos a plataforma, mas eu acredito que interessados depois podem nos procurar, a gente pode agendar, né, e fazer isso de forma bem particular, né, então com cada empresa, estudar cada mercado, mas assim, pelo que eu já havia me passado, né? Me passou, então, para eu passar algumas curiosidades para vocês em relação a comércio varejista de artigos e vestuários e acessórios, tá? Hoje, são mais de 20 milhões de empresas hoje ativas no Brasil, né? Então, isso a gente tem todas as empresas dentro da nossa plataforma. Nicho de mercado, tá? Que é o nicho de mercado, né, de vocês, da moda. São mais de 1 milhão e 80... Oi, desculpa. Eli, é justamente essa pergunta que eu ia fazer o gancho aqui agora. Ótimo, vai lá. Para a gente pontuar um pouquinho os nossos revendedores, claro. Eu pedi para o pessoal da CERT ali, nossos parceiros, para que eles trouxessem alguns números desse nosso mercado, para a gente entender um pouquinho e de forma geral, o que é de moda. Então, eu solicitei para eles fazerem uma análise através do sistema deles de Big Data, de um KNAI específico, que é de artigos de vestuário e calçados, para a gente entender quantos CNPJ tem no Brasil e tudo mais. Fala um pouquinho para nós desses dados que vocês conseguiram identificar através do sistema de vocês. Legal. Antes de alimentar um pouco sobre isso, galera, eu quero deixar bem claro que como é que é feito esse processo, tá? A Big Data por si só, um explicativo aqui para a gente deixar todo mundo na mesma página. A Big Data, ela como eu disse, ela tem uma varredura tecnológica. Como é feita essa varredura? Nós temos robôs, que são machine learnings, e nós temos inteligência artificial feitos por desenvolvedores. O que esses bots, eu posso dizer assim, esses programadores de robôs fazem? Eles fazem essa varredura full time, eles buscam em órgãos reguladores. O que seriam órgãos regulamentadores, pessoal? Tudo aquilo que uma empresa precisa colocar, como IBGE, CONCLA, Receita Federal, RAIS. No Brasil, hoje, existem mais de 352 órgãos regulamentadores. Para a gente falar um pouco mais da CERT, eu só quero deixar bem claro que existem duas atenuantes aqui. Uma, tudo que for dado público
de empresa. Para a empresa, a Big Data ela se consiste em dar as informações. Nós trabalhamos muito de mão dadas com a LGPD, que é uma Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a Big Data, nesse âmbito, ela não tem alcance. Tá? Ela não pode ultrapassar essas informações. Aí, Eli, você pode fazer aí até uma simulação e mostrar o que a gente tem aí em relação à plataforma e o que é o nicho de mercado que o Natan comentou. Tranquilo? Estão me escutando, então, né? Show. Legal. Eu iria falar os números, mas eu estou vendo que eu consigo fazer o compartilhamento, então vou fazer melhor ainda. Vou compartilhar minha tela com vocês. Tá? Só um minutinho. E aí, Carlos, eu só pedi para a gente aprofundar, ser mais rápido. dar um fast aí, porque a gente passou um pouquinho do nosso tempo. Vamos passar esses dados certinho para o pessoal mais noção. Só um pouquinho, eu vou pedir desculpa aí para vocês, que por conta desses atrasos técnicos a gente passou um pouquinho do tempo. Perfeito. Eu vou... Mostra só o dashboard dessa forma. Isso. Vocês estão conseguindo visualizar a tela, né? Esse aqui seria a nossa plataforma, tá? Eu já preenchi com o KINAI, então só para vocês identificarem hoje, vocês conseguem analisar o mercado de vocês com várias possibilidades de filtro. Um deles seria o KINAI, né? Que é a Classificação Nacional da... Não? Eu não estou vendo a sua tela. Tá vendo, Carlos? Agora sim? Sim. Tá, ok. Então, né, esse seria a nossa plataforma, tá? E eu já fiquei de acordo com o KINAI, tá? Isso. Então, desse KINAI, hoje são mais de 2 milhões de empresas, tá? O que são empresas? 85 mil empresas. Eu vou alterar aqui no meu gráfico, eu quero somente as empresas ativas. Tá? Então, desse mercado específico, vocês, né? Então, 1.085.334 empresas, tá? Demonstro para vocês de que forma. Como essas empresas estão separadas por faixa de faturamento, então eu quero trabalhar com as pequenas empresas, eu quero trabalhar com médias, grandes, isso tudo vocês conseguem analisar de forma rápida. Como que essas empresas ativas, né, que estão no mercado, como que elas estão distribuídas? Então, ó, a gente pode perceber que grande maioria dessas empresas estão em São Paulo, mais de 260 mil empresas, né? Aqui em Santa Catarina são 48.392 empresas, tá? E a gente passa para vocês uma visualização por faixa de funcionários e o tipo de atividade também, tá? Legal. Isso aí, galera, então só para passar aqui um briefing, é a principal da plataforma de Big Data. Eu vou te pedir para a gente finalizar aí, Elisandra, colocar na base inteligente lá em cima, lá na lista, e aí a gente consegue só dar o último briefing do que se trata a Big Data. Ó. A lista, esse processo aí, galera, que a gente fez de filtro, a gente chama de BIs. Esses BIs, eles fazem equalizações, e dentro dessas equalizações... Mas, cara, vamos parar para analisar. Você passou o dado de 1.300.000 empresas dentro de um nicho de mercado. Desse KINAI de todo o Brasil. E existe no Brasil, são 1.085.000 empresas. O que a gente precisa chegar para fazer um ICP definido? Quanto mais perguntas eu fizer no Big Data, como faixa de faturamento, como nicho de mercado, contato, e-mail, se selecionando, e esse quantitativo de 1 milhão, ele pode se tornar 100. Então, são perguntas, a gente faz Big Data no macro para chegar no micro. E desse micro a gente tem a base, e dentro dessa base eu tenho informações como CNPJ, nome dos sócios, e-mails dos responsáveis, faixa de faturamento, quantitativo de funcionário, quantitativo de faixa de lucratividade real. Isso são informações dentro especificamente de uma empresa. Legal a sua pergunta, viu, Natan? Sim. Quer explorar um pouco sobre isso? Por exemplo, dentro tá me escutando? Dentro do segmento, por exemplo, da área de vocês, existe um ICP. Eu quero colocar bem claro aqui que a gente faz uma clonagem de perfil. Isso é o principal aí dentro de uma metrificação de Big Data, tá?
de Big Data, mais eu vou me aprofundar. Então, eu não vou Isso, Eu, colocar tantas informações. eu acho Fala aí. eu acho que mesmo né, que a galera que esteja assistindo seja de um mercado específico, que seja da moda, do comércio, né, enfim, cada empresa tem a sua particularidade, né, necessidade, a forma de trabalho, qual é a empresa que quer atingir. De uma forma geral, esse seria o mercado, né? Isso. E aí vocês conseguem ir nichando, e aí é, puxar, né, cada vez mais esse perfil ideal, esse cliente ideal, como? Através dos filtros, né? Então, eu acho que isso que é o mais fantástico do Big Data, né? Você consegue informações de forma rápida, tá? Sim. Então, vou até fazer um exemplo. Eu sei que a Pessoal, Nathalie... Oi, Diga aí, irmão. pode falar. desculpa, eu estava recebendo um delay, mas normalizou aqui. Vou continuar um pouquinho. O Claudir Uhum. Quebrar, ele tá também. E enquanto ele entrar, a gente pode continuar. Cara, eu fico Tá. impressionado. 1.380.000 empresas ativas no Brasil, no universo, não é um mercado pequeno. A gente está tratando de um mercado que emprega mais de 10 milhões de pessoas. Uhum. A gente tem no Brasil hoje em torno de... É óbvio que dentro desse 1 milhão e pouquinho a gente também tem indústrias, a gente tem algumas lojas, Amazing, que igual você passou alguns dados aí que são bem interessantes, é um mercado extremamente gigantesco. Sim, e que tudo isso a gente pode Tem que tomar filtrar e cuidado nichar cada em vez... falar. que a gente pode isso dentro da própria plataforma, né? Nathan, como você mencionou, tem muita indústria, a gente já consegue retirar. Se não é interessante, né? Você pode, é interessante para você dentro desse mercado, são as empresas de comércio, né? De serviço, tá? Então, tudo isso a plataforma consegue auxiliar e de forma rápida. Tá? Até você falou ali a questão de quantidade de empresas, ó, até para isso aqui é a visão geral hoje do Brasil. Tá? São mais de 42 milhões de empresas, ó, sendo delas 20 milhões de empresas ativas. Carlos Eli. Um convidado aí, chegou o Claudir, né, Natan? Isso. Bom dia, Claudir. Meu nome é Carlos Eduardo, né? Um prazer fazer parte aí desse evento. Nós estamos sobre Big Data. Nesse momento aí o Natan com certeza ele vai fazer aí a passagem aí de bastão. Agradeço muito pelo tempo de vocês. É uma honra o próprio Natan aí da Mono Online. A gente vai continuar aqui. Se tiverem alguma coisa para falarem com a gente, pode procurar até o próprio Natan mesmo, ele tem o nosso contato, ou até mesmo E é isso aí. Muito obrigado. Quer acrescentar alguma coisa, Elisandro? Obrigado pela atenção de vocês. Desculpa mais uma vez esses nossos imprevistos. Infelizmente, não estava programado. Mas a gente conta com vocês numa próxima, sem dúvida nenhuma. Esse vídeo que a gente está gravando hoje também vai ficar disponível lá no nosso site depois, então a qualidade vai ficar melhor, a gente vai editar certinho para a gente poder disponibilizar o melhor conteúdo para todos os nossos revendedores. Desculpa mais uma vez, e foi muito interessante esses dados, eu anotei aqui 1.380.000 e todos os outros dados desse nosso mercado, que nós vamos discutir agora com o Claudir, e é extremamente importante a gente entender esses números e trazer a Big Data, esse conhecimento da Big Data para os nossos negócios, principalmente se tratando de B2B ou de um consumidor B2C, também é muito interessante entender tudo isso. Obrigado pela presença de vocês. Natan, obrigada pela oportunidade. A gente fica à disposição, né, de todos os convidados, de todos que assistirem, a nos procurar e com certeza a gente vai dar atenção devida individualmente para cada um que precisar e continuamos à sua disposição também, tá bom, Natan? Obrigada. Maravilha, Eli, Carlos, valeu. Valeu, juntos somos mais fortes. Um abraço para continuar vendo aqui. Um abraço. Valeu. Claudir, você me escuta? Tranquilo, tudo certinho. Ouvindo bem, a nós. Cara, tivemos alguns probleminhas aí no começo, mas acredito que agora, pelo improviso aqui, eu consegui abrir pelo meu celular mesmo essa chamada. Vamos dar continuidade, que a gente tem muito assunto aí para discutir para os nossos revendedores. Claudir, gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Primeiro, bom dia a todos que estão participando desse momento, um momento interessante, importante, né? Um momento único da economia, das nossas empresas, em função do que está acontecendo. Eu sou o Claudir, economista, empresas, análise financeira e contábil, mestre em administração de empresas
Fui professor universitário de graduação e pós-graduação 5 anos. Fui porque dei uma descansada este ano. Sou consultor credenciado pelo Sebrae também há 24 anos. Atuo na área financeira, consultoria, treinamentos, né? Na área financeira. Me coloco à disposição do que eu puder contribuir, importante para todos nós. Claudir, perfeito. Cara, deixa eu trazer um dado aqui que acho que é bem interessante. O pessoal da CERT nos falou que no 1.380.000 empresas ativas, só com o KNAIS relacionado a calçados, né? Se a gente for parar para analisar, é um mercado muito grande. Eu tenho um dado aqui do secretário da Fazenda do Rio de Janeiro, que ele fez um estudo lá próprio do Rio de Janeiro, onde ele quis estudar os mercados atuantes lá, dentro do estado. O que ele fez? Ele pegou e comparou alguns meses de nota fiscal dentro do estado. Ele chegou à conclusão de que a indústria cresceu 21,4% entre a terceira e a quarta semana do estudo. E, além disso, ele chegou a uma conclusão de que um dos mercados que mais teve decadência de faturamento foi o mercado da... E olha só esse número. 92,2% de queda no setor do vestuário dentro de janeiro. Se a gente fizer uma comparação entre a primeira e a quinta semana desse estudo. Cara, é óbvio que a gente está tratando do Rio de Janeiro, né? 92,2% é uma queda gigante de faturamento dentro do estado. Tudo bem no Rio de Janeiro, mas o que acontece lá, a gente pode falar que pode refletir nos outros estados também. Então, a gente está passando por um momento extremamente difícil e que acho que esse conteúdo que a gente está trazendo para os nossos revendedores é para abrir um pouco a cabeça deles, entender um pouco como que funciona uma empresa, quais são as estratégias que a gente pode colocar lá dentro, tanto financeira, de caixa e assim por diante, que é o que a gente vai discutir aqui hoje. Mas esse dado me alarmou muito, porque 92%, cara, é uma queda gigantesca. Claudir, para a gente começar o nosso papo, eu queria falar um pouquinho sobre o conceito B2B, tá? Ou seja, o atacado. Basicamente, ele tem um conceito entre uma venda de empresas para empresas, né? Onde, obviamente, a gente tem uma quantidade mínima de peças ou algo nesse sentido. O que acontece? No Brasil, existem algumas outras modalidades que acontecem, pode se tratar também dentro do atacado, que são as chamados compradores, que compram no atacado, só que compram através do CNPJ, do CPF delas, que a gente chama, um termo popular, de sacoleira, né? O que eu queria falar com você nesse primeiro papo é o que a pessoa tem que levar em consideração quando ela for abrir uma empresa. Quais são as diferenças entre limitada, MEI, EL, o que ela tem que procurar fazer para poder abrir uma empresa? Você poderia falar um pouquinho para nós sobre isso? Legal. Eu vejo a formalização da empresa, ou seja, a constituição do CNPJ, sobre 3 aspectos importantes. Quer dizer, por que é importante formalizar uma pessoa jurídica? E primeiro aspecto é organizacional, o segundo é fiscal e o terceiro é financeiro. Eu vejo isso sob esses 3 aspectos. O que é o aspecto organizacional? Conseguir separar a conta pessoa física da pessoa jurídica. Porque nós temos um gasto, nós temos uma vida doméstica e nós temos uma vida financeira econômica, no caso da empresa. Nos mais ou menos 25 anos de consultoria financeira, eu ainda não encontrei uma empresa, uma pessoa jurídica que tivesse sucesso misturando as contas da pessoa física com a pessoa jurídica. Então, o aspecto organizacional é isso. Fazendo um CNPJ, abrindo uma empresa, você consegue se organizar, você consegue separar a atividade econômica da vida doméstica. Isso é importante. Por que isso é tão... Claudio, isso é uma coisa que muitos empresários penam na hora de constituir uma empresa. Conseguir dividir essas 2 contas da empresa com as despesas de casa e assim por diante. Normalmente utilizam uma só conta no banco, todo o caixa vai para uma conta só, e ali acaba virando uma bagunça, porque por mais que você tenha o controle, né, dessas contas,
cara, é praticamente impossível você limitar ou delimitar um investimento para determinado local, sendo que você está tudo centralizado numa conta só, né? Acho que acredito que é isso que você vai aprofundar um pouco mais, né? Natal, eu costumo dizer o seguinte: nós, na nossa empresa, na pessoa jurídica, na atividade econômica, nós temos um limite de gastos. Enquanto em casa, na nossa vida doméstica, esse limite não existe. Imagina o seguinte: nós temos uma pessoa jurídica formalizada adequadamente, logicamente, receitas dessa atividade, temos despesas. Pagamos funcionários, pagamos aluguel, água, luz, combustível, contador, enfim, os nossos fornecedores. A hora que a gente termina de pagar as contas, a gente também para de gastar dinheiro. A gente não pega o dinheiro, mesmo que tenha alguma sobra ainda no caixa, a gente não pega esse dinheiro e sai distribuindo. No momento que se paga todas as contas da pessoa jurídica, cessam os pagamentos. Agora, em casa, na nossa vida doméstica, é diferente. Nós não temos limite para o gasto. Nós sempre criamos novos gastos. Se a nossa renda doméstica é R$ 2.000, nós gastamos em casa os R$ 2.000. Se ela aumenta para 1.000, pode ter certeza que nós gastamos os 5. Nós vamos achar onde gastar os 3 a mais. Se nós tivermos uma renda de 10.000, não tenha nenhuma dúvida que nós temos como gastar, vamos achar como gastar os 10.000. Agora, imagine o seguinte: no momento que nós não separarmos a vida econômica, a vida da atividade econômica com a vida doméstica, não tem dinheiro, não vai ter sobra, não vai ter uma geração de recursos, não vai ter uma capitalização da empresa. Por isso mesmo, e como eu disse, em casa não há limite de gasto, nós arrumamos gastos. Então, por essa razão, é importantíssimo que se separa realmente a atividade econômica, seja um MEI, seja uma microempresa, ou até mesmo, se a pessoa ainda não estiver formalizada, depois, daqui a um pouquinho, já vou falar sobre a importância, outras situações da formalização, mas mesmo que a pessoa não esteja formalizada, que ela faça essa separação. Uma coisa é a atividade econômica, onde se gera, onde se tem atividade com os clientes, e assim por diante. E a outra é o dia a dia em casa. Então, no momento que eu tenho caixas separados, eu consigo capitalizar a minha atividade econômica. Então, essa é uma das importâncias, que é a organização. Perfeito, cara. O outro fator que eu vejo na importância de formalizar, de criar realmente uma pessoa jurídica, é a questão fiscal. Nós temos que pagar impostos, naturalmente. Seja MEI, o MEI tem uma tributação bastante reduzida, podemos falar depois, acredito que a maioria já sabe, né? É bastante beneficiado na questão tributária. Nós temos a microempresa, que pode se enquadrar no Simples, que também tem uma série de benefícios. E a pessoa física, ela também presta do imposto de renda da pessoa física, que é feito todo início de ano. Agora, imagina quando uma pessoa começa a comerciar, começa a praticar como o seu CPF. Ela vai ter uma conta no banco, ela vai ter uma maquininha, eventualmente, para vendas a prazo, coisa e tal. Vai ter uma movimentação financeira substancial, considerável, girando no seu CPF. E aí a renda oficial dessa pessoa pode até não obrigar a uma pessoa física, ou seja, ela nem declarar, se considerar isenta. No momento que a Receita Federal cruzar as informações que ela é isenta, que ela, CPF tal, não apresentou uma declaração de renda, ou apresenta com uma renda pequena e movimentação bancária bem maior, quer dizer, aí que nós podemos ter um problema. Então, esse é o aspecto fiscal, a importância de separar mais uma vez. A atividade econômica é para a CNPJ. A nossa vida doméstica é para a CPF. No momento que a gente mistura isto, nós podemos, eventualmente, há uma possibilidade de criar problemas de ambos os lados, né? E a outra questão é a financeira, o aspecto financeiro. Hoje nós estamos acompanhando uma série de linhas de crédito, uma série de opções que o próprio governo criou para as pequenas, para as microempresas, para o MEI, de empréstimos, de financiamento de carência, de intervalos, né, de postergação de pagamento de impostos e assim por diante. Agora, se a pessoa não tem uma pessoa jurídica, se ela não tem um CNPJ, se ela não constituiu uma empresa, uma pessoa jurídica, que seja um MEI, uma microempresa, como eu já disse, ela vai ficar à margem desses benefícios, porque, a princípio, isso é para atividade econômica e não para CPF. Tudo bem?
Bom, até o Natan voltar, aí nós vamos então resumir a questão importante de se formalizar, de ter um CNPJ organizacional, fiscal e financeira. Então, sem dúvida, os três aspectos importantes, né, para sugerir que a pessoa cria uma empresa, um CNPJ, para praticar os seus atos de comércio. Está me escutando? Está falhando bastante. Está me escutando? Agora sim. Agora Perfeito. sim. Claudir, acabou cortando um pouquinho aqui para mim a sua última fala, mas é o seguinte, a partir dessa sua fala de fiscal, né, que acho que é super importante de falar sobre isso também, elas acham que se ela não tiver um CNPJ, ela não basicamente precisa pagar imposto. Acontece, né? Ela tem que colocar também na questão do imposto de renda. Isso tudo vai acabar, às vezes, pagando imposto até mais tivesse por aí, né? A minha pergunta para você é o seguinte: se eu for abrir uma empresa neste momento, então eu estou comprando lá, viagem para São Paulo, comprar roupa, como normalmente é de praxe ali da maioria dos lojistas de fazer, recomendaria para a pessoa que está começando agora? Procurar um contador, algo nesse sentido, não precisa uma outra entidade, e o que ela poderia se enquadrar em termos de tributação ali, para ela começar esse negócio dela agora, for jurídica. Legal, interessante. Bom, a primeira coisa, Natan, que a gente sugere nesse caso, é uma estimativa de faturamento, porque o tipo de constituição jurídica de empresas para MEI ou uma microempresa, basicamente é definido pelo faturamento, pelo volume de faturamento. Porque nós sabemos que o limite para faturamento do MEI, 81 mil de venda bruta por ano. Isso dá uma média de R$ 6.750 por mês. Isso não é lucro, é venda bruta. Então, se a pessoa tem uma estimativa de vender por mês, numa média aí de 6, 7 mil, e esse somatório no ano fica dentro dos R$ 81 mil, que é o limite máximo permitido para o MEI, não há dúvida que a sugestão é começar com o MEI. Por que começar com o MEI, desde que se enquadra nessa faixa de faturamento? Primeiro, porque não tem custo de constituição. A constituição do MEI, a formalização, é totalmente gratuita. É gratuito também o registro, enfim, todo o processo é gratuito. O imposto a ser pago pelo MEI independe do volume fixo. Hoje gira em torno de R$ 52, R$ 53 por mês fixos. Se o MEI faturar 2 por mês, ele paga esses 50 e poucos reais. Se ele faturar 5 mil por mês, ele também paga os 50 e poucos reais. Se ele faturar 6, ele também paga. Se ele não faturar nada, mês determinado lá for zero, também ele paga esse valor fixo. Então, ele independe do faturamento. Não há necessidade de contador. Então, o MEI não tem o gasto, não tem o desembolso mensal dos honorários do contador. Onde formalizar? Aonde começar para fazer o MEI? Nós temos no estado do Paraná, em praticamente todos os municípios, a Sala do Empreendedor. Sala do Empreendedor é uma parceria com as prefeituras municipais. Então, o primeiro ato, a pessoa procurar a prefeitura da sua cidade e saber se a prefeitura está oferecendo esse trabalho gratuito, inteiramente gratuito, para a formalização do MEI. E a formalização do MEI é uma empresa, uma pessoa jurídica normal, com CNPJ, aí pode abrir a conta bancária a pessoa jurídica, tem direito, pode obter empréstimos, financiamentos porventura existentes, enfim, é uma pessoa jurídica normal. Agora, se o faturamento desta pessoa... Perfeito. Pois não? Se o faturamento desta pessoa, a estimativa for maior do que 81 mil por ano, maior do que a média de 6.750 por ano, aí nós já sugerimos uma microempresa. Aí o limite é até 360 mil reais por ano, de 0 a 300. Para abrir uma microempresa, é necessário, obrigatório, por lei, procurar um contador.
Não é o empresário, não é o lojista, não é o empreendedor que vai abrir, que vai formalizar a microempresa. Tem que ser um contador, diferentemente do MEI. Pois não? Perfeito. Claudir, até uma informação importante, essa aí que você está dando, porque existem muitas, principalmente lojas antigas, que elas não estavam enquadradas no MEI, mas elas têm a possibilidade de se enquadrar. Então é interessante você ver o teu faturamento anual, ver se é abaixo de R$ 81.000, e se for, se enquadre no MEI, porque a questão tributária acaba compensando muito mais do que você ter uma limitada ou você ter uma Eireli no teu negócio. Então procure, deseje, mas se você já sabe o seu faturamento anual, é interessante você procurar a prefeitura, como o Claudir orientou, ou até o próprio site do governo, você consegue fazer de forma independente o seu cadastro no MEI de forma automática. Claudir, acho super interessante da abertura de empresas. Só que de empresas tem um outro assunto que deve ser levado a bem a CNPJ. Então vamos falar dos financeiros. Eu acho que é super importante sobre isso. A maioria dos empresários acabam não entendendo o que é um custo fixo, o que é um custo variável, o que é uma despesa que pode entrar dentro de um custo fixo, o que entra, o que não entra, para poder fazer aquele controle que desde o início a gente está falando que seria interessante. Separar as contas de casa, separar as contas da empresa, ter esse controle financeiro maior e você conseguir delimitar estratégias para cada uma dessas frentes, né? Vamos falar um pouquinho sobre controles financeiros essenciais? Legal. Eu só quero, me permite, voltar um minutinho sobre a migração da microempresa para o MEI. Então, esse processo é feito no mês de janeiro. Ele não é feito a qualquer momento do ano, né? Então, se no ano anterior a soma do faturamento foi até 81 mil, estamos agora em 20, então, fechando 2020, a pessoa vai fazer o somatório da sua receita bruta. Se esta for inferior a 81 mil, no ano 2021, ela pode optar para o MEI. Procura o seu contador no início do ano fazer a migração para o MEI. A parte isento, fica livre de pagar honorários ao contador e entra no processo automático do MEI. Agora, se no ano 2021 ela superar os 81 mil novamente, 2022 em janeiro, ela volta a procurar o seu contador e migra novamente para o Simples. Então, só para deixar isso claro. Ok. Vamos falar um pouquinho de controles financeiros essenciais. Nós chamamos de controles financeiros essenciais porque consideramos controles mínimos que qualquer empresa, seja um MEI, seja uma microempresa, deve ter. Então, nós podemos elencar aí 5 controles fundamentais. Um controle de caixa, por exemplo. Registrar a entrada e a saída de dinheiro. Um controle da conta corrente do banco. Acompanhar os depósitos, os saques, as transferências, para que a pessoa tenha sempre em mãos a sua disponibilidade de recursos. Um controle de contas a receber. Vendemos no cartão de crédito, vendemos no caderninho, vendemos no boleto. Nós temos várias formas. Não vamos discutir aqui se é legal vender no caderninho, se é legal vender no boleto, não. Não é essa a intenção. É verdade que nós usamos várias maneiras para vender a prazo. Então, é prudente que se tenha uma planilha, se tenha um registro dessas vendas a prazo, que nós chamamos de controle de contas a receber. Para eu saber, por exemplo, estamos nos aproximando ao mês de maio, o que eu tenho já vendido para receber em maio? Quais os dias que eu vou ter esses recebimentos? Desta forma, eu posso programar os pagamentos. Se eu não fizer essa programação de recebimento versus pagamentos, eu corro o risco de ter pagamentos um dia quando não tem entrada de dinheiro e ficar inadimplente, pagar juros, entrar em mora, enfim, uma série de problemas. Então, contas a receber, contas a pagar. Um outro importantíssimo é o controle de estoques. Nós não podemos ficar sem a mercadoria porque perdemos vendas. Não podemos comprar em EC, o nosso capital de giro, em geral, é limitado, é escasso, e ele ficaria temporariamente imobilizado em estoques de forma desnecessária, criando problema sério de caixa. Então, no comércio, no caso dos lojistas, o maior segredo na gestão financeira está no estoque. O nível ideal de estoques é fundamental.
ao ponto de ter estoque para efetuar as vendas satisfatoriamente e ao ponto de não ter excesso de estoques, em função de trazer desequilíbrio, trazer problema sério para o caixa, porque o boleto da aquisição da mercadoria vai vencendo e, em vez de eu receber da venda, essa mercadoria ainda está em estoque parada. Quer dizer, o meu caixa fica sem dinheiro. Um outro controle que você falou agora há pouco sobre custos fixos, custos variáveis, é apuração do resultado. Tecnicamente, nós chamaríamos isso de apuração de resultado. Deve ser feito, sugestão, né? Não gosto do termo deve ser feito, mas é uma sugestão que você faça isso para o encerramento de cada mês. Todo o final de mês, se faça o levantamento do que foi vendido naquele mês. Não importa se foi à vista ou a prazo. Qual foi a receita gerada naquele mês? Qual foi o volume de vendas feito, realizado naquele mês? Desta receita de vendas, nós temos que descontar o principal custo variável, que é o custo da mercadoria. Ora, gente, se eu vendi num determinado mês 10 mil reais, essa mercadoria não caiu do céu, eu tive que comprá-la. Quanto eu paguei quando comprei esta mercadoria que eu vendi por 10 mil? Imaginemos 6 mil. Então, eu tenho uma receita de 10, eu tenho um custo variável de mercadorias de 6, eu tenho um lucro, um resultado bruto de 4 mil. Agora, destes 4 mil, eu tenho um conjunto de despesas que podem ser fixas, por exemplo, salários, aluguel, água, luz, combustível, a própria retirada do sócio da empresa, o Prolabore. Aliás, nesse momento interessante também a gente aproveitar o Prolabore e dizer o seguinte: é fundamental, é importante que esse Prolabore tenha um valor definido, que ele não seja um valor desconhecido. Num determinado mês, o dono da empresa retira R$1.000. O outro mês ele vê que... Aí ele se empolga e retira R$2.000. De repente, essa retirada a mais vai fazer falta logo ali na frente para pagar um boleto. Então, é imprudente que cada caso seja analisado e que a empresa avalie o que ela pode pagar para o seu proprietário, para o caso de sociedade. Essa questão ter um Prolabore foi... Corta bastante, mas eu consigo pegar algumas partes da fala e eu consigo formar aí a ideia. Perfeito. Até você falou aí que esses revendedores não têm um Prolabore e acabam fazendo uma retirada. Isso aí é horrível para a empresa, né? Porque ela não consegue um fôlego, digamos assim, para, poxa, eu vou fazer uma reforma na minha loja, eu vou comprar um estoque, mais estoque, ou comprar um produto um pouco mais, com valor um pouco mais agregado. Ela não tem esse controle anterior ali, deixar um fôlego de caixa para a empresa e acaba misturando as contas de casa, as contas da empresa. A gente entende que a maioria dos nossos revendedores acabam fazendo isso, não por não querer dividir certinho, mas porque eles acham difícil você dividir tudo isso, porque você tem um faturamento que acaba não sobrando uma margem gorda no final do mês. Você teria alguma recomendação para essas pessoas para organizar isso, mesmo tendo ficando ali mínimo a sobra de gordura que sobra ali para você poder comprar alguma coisa, algo nesse sentido? Qual que seria a sua recomendação para esses que passam por essa dificuldade? Legal. Na verdade é o seguinte, o Prolabore, eu vejo duas maneiras de estipular esse valor, duas formas. A primeira delas é a pessoa definir o valor mínimo que ela precisa para sobreviver. Esse é o valor mínimo. Então, a pessoa vai na sua casa, quanto nós gastamos em super? Quanto é a conta de luz, água, escola das crianças? Temos alguma parcela da geladeira para pagar, ou consórcio de automóvel, financiamento da casa própria, ou pagamos aluguel, enfim. O gasto da família deve ser levantado, deve ser dimensionado. Este é o problema. Então, na atividade econômica, ela deve ter condições ou deve dar condições para que este lojista, para que esse revendedor retirar para si, no mínimo, esse valor, porque esse é o valor da subsistência. Uma outra maneira, uma outra forma de estabelecer o Prolabore, além desta,
é o desejável. Quanto eu gostaria? Porque, de repente, a pessoa fala, não, eu não quero trabalhar só para pagar as contas. Eu quero também fazer uma viagem, eu quero ir à praia e coisa e tal. Eu preciso os R$ 1.000, mas eu quero retirar pelo menos 2. Tudo bem, desde que este valor seja o mínimo necessário, ou seja o desejável, caiba que ele seja incluído como uma despesa na apuração do resultado, a que eu me referi agora há pouco. Então, se o lojista, se o revendedor sabe, em média, quanto é a sua receita, quanto é a venda do mês, quanto é o custo da mercadoria que ele vende, quanto são as despesas, e aí ele sabe o que sobra. Esta sobra, ela cobre o quê? O mínimo que eu preciso ou ela também cobre o desejável? Se ela cobre somente o mínimo, não tem como retirar mais, sob pena, que nem você falou, sob pena de comprometer a saúde financeira da sua atividade econômica, da sua empresa ou do seu negócio, mesmo que não seja uma empresa realizada, negócio da atividade econômica. Agora, nós temos que estar atentos na questão, o que a minha atividade consegue me pagar? Né? Não é necessariamente o que eu gostaria, mas sim as contas da minha atividade econômica. Então, são duas maneiras de começar a estipular o Prolabore. O mínimo necessário. Agora, você poderia me pedir, se nem o mínimo cobre, se eu preciso, por exemplo, para sobreviver na minha casa, R$ 1.000, mas na minha empresa eu tenho uma sobra de 7. Então, o problema não está no seu Prolabore, o problema está na geração de receitas da sua atividade econômica. Esta atividade econômica deve ser repensada, porque ela sequer está conseguindo a sobrevivência, né? Então, ela precisa uma análise, uma avaliação de viabilidade maior, ou seja, temos que aumentar a venda, temos que procurar ver se tem algum gasto exagerado que pode ser reduzido, mas especialmente aumentar a receita para que, pelo menos, a necessidade mínima para a Prolabore caiba no resultado que esta empresa, que este negócio pode gerar. Claudir, esse ponto que você citou aí, de que não fecha as contas e que o errado não está no controle da empresa, e sim na estratégia da empresa, cara, isso aí é um tapa na cara de muito empresário no Brasil. Até um ponto que eu gostaria de discutir com você é o seguinte: muitas pessoas, muitos empresários acabam fazendo o controle ali, seja num caderninho, numa planilha Excel, no sistema, seja onde for, eles têm todos os custos. Ó, o tanto que eu gastei de luz, o tanto que eu gastei de água, já é um começo, né? Isso que eu gostaria que você discutisse. Mas não é tudo. Não adianta nada você ter um controle ali de todas as suas finanças, sendo que você não analisa os seus dados, né? Se eu, por exemplo, chegar para um empresário e perguntar assim, qual foi o seu gasto no ano passado de energia na tua loja? Você saberia responder, perguntando para você, revendedor que está vendo a gente aí, saberia responder? Porque essas são análises que você tem que ter na ponta da língua para você poder criar uma estratégia. Porque, por exemplo, se você tem um gasto de energia, digamos, no exemplo que eu dei, o que você pode fazer para diminuir esse gasto de energia? Talvez ligar o ar-condicionado em determinado momento, não ligar o dia inteiro, ou trocar as lâmpadas por LED, algo nesse sentido. Se você dividir cada um desses custos, né, o custo fixo, o custo variável, assim por diante, você consegue criar estratégias através das suas análises que foram feitas ali dentro. Quanto que você gastou de compras, de reposição de estoque, de nova coleção dentro da tua loja? E desse gasto que você teve, quanto de lucro, desse lucro, quanto foi de custo? Gostaria que você falasse um pouquinho mais aí, como consultor agora do Sebrae, Claudir, o que você viu realmente uma realidade? Na maioria dos empreendedores no Brasil, eles não fazem essa análise. Quando fazem um controle ali de custos, eles acabam fazendo essa análise ou não, ou nem tem essa provisão de custos fixos, custos variáveis, assim por diante. O que você, na sua experiência, acho que mais de 25 anos aí do Sebrae, o que você pôde perceber desses? Legal. A gente, em geral, encontra 3 tipos de empresa de cliente. Primeiro tipo, que tem controles organizados, bem estruturados,
utiliza essas informações, analisa as informações para tomar decisões. São as empresas primorosas, aquelas bem organizadas e que realmente vão bem, tomam decisões em cima de dados reais para correr um risco menor. Esse é um tipo de empresa. É verdade que não é a maioria, mas nós estamos avançando, essa consciência do empresariado está aumentando, está melhorando a necessidade de controles e principalmente como você interpretar esses controles. Nós temos um outro grupo de empresas que faz os controles, que tem registro de todas as informações, entrada, saída, mas acaba não utilizando isto para a tomada de decisões. Faz o controle, faz o registro, né? Está organizado, porém não utiliza as informações. E, logicamente, eu não vejo muito sentido nisso, porque você gasta um tempo danado, às vezes paga sistema, né? Tem um sistema informatizado, ou trabalha com planilhas, ou o seu caderninho, seja como for, não tem problema nenhum. Mas fazendo esse registro, essa coleta de dados, essas anotações todas, e depois não utilizar isto, eu, sinceramente, eu não vejo razão para isso. Acaba sendo uma perca de tempo, né, Claudir? Acaba perdendo tempo, né? E dinheiro também, gastando, como eu disse, mensalidade de sistema, materiais. Então, eu não vejo muito sentido em fazer e não utilizar para tomar decisão. É o segundo grupo. Aí, o último grupo, o terceiro grupo, que não faz nenhum tipo de controle, que vai no improviso, na tentativa e torcendo que alguma coisa dê certo, né? O que nós sugerimos? Que a pessoa tenha evidências e utilize esses controles para tomar as suas decisões. Você, por exemplo, do pagamento de energia, do volume de vendas, do custo das mercadorias. Então, eu volto àquele demonstrativo fundamental para qualquer atividade econômica, não é só para o lojista, mas para a indústria, prestador de serviço, que é, no final de cada mês, apurar o seu resultado. Porque naquele demonstrativo, eu tenho a venda do mês, o último dia do mês, eu tenho o custo daquilo que foi vendido, eu tenho o valor da energia daquele mês, da luz, da água, do combustível, do contador, da retirada do sócio, dos salários pagos. Então, eu fecho esse mês e encontro um resultado, que é uma lucratividade, não, né? O resultado pode ser positivo ou negativo. E aí, essas informações de um único mês já servem para orientar uma tomada de decisões. Mas o ideal é ter um histórico. Eu fazer isto todos os meses, para que eu possa, por exemplo, agora o mês de março deste ano que tivemos, que foi o início, né, desta grande crise, da pandemia, do comércio fechado, ou do comércio andando parcialmente. Então, imagina se eu tivesse um histórico já, e eu pudesse saber exatamente quantos por cento que é a minha venda, quantos por cento que é o meu lucro, né? Comparando, olha, em janeiro a atividade foi assim, agora em março assim. Abril nós reagimos, porque em março eu vendi X, abril mais um, né? Então a lucratividade já melhorou. Em maio, como é que vai ser maio? Então no mês de maio vamos fechar no último dia do mês também, qual foi a venda, os custos que eu tive, quais foram as despesas inerentes. E isto com certeza dá condição para traçar estratégias, para analisar esses dados. De repente, a minha média de gasto com energia elétrica, pegando o exemplo que você deu, é de R$ 120. E, por alguma razão, no mês determinado foi a 180. Quer dizer, o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Que eu vinha gastando. Fazer essa análise. E se eu tenho histórico, se eu tenho essa informação clara, estruturada, eu consigo visualizar isso, né? E aí eu posso rapidamente descobrir por que deu esse pico de energia. Teve aumento na energia naquele mês? Foi um mês de maior calor e o ar-condicionado ficou ligado maior tempo? Então eu consigo saber que foi um fenômeno e que aquilo não vai se repetir necessariamente nos outros meses. Agora, se eu não tenho nenhuma informação, ou se eu simplesmente anoto informação, mas não faço uma leitura, uma comparação, e principalmente no final de cada período, de cada mês, eu não fechar as contas para saber qual foi o desempenho daquele mês, eu consigo sem saber o que está acontecendo e, muito pior, o que fazer nos meses seguintes. Tudo bem? Claudir, até uma questão também que a gente pode discutir
sobre reserva de emergência. Você sabe por que a maioria dos empresários de dificuldade hoje é porque eles não têm um fundo de reserva dentro da empresa. Para que serve o fundo de reserva, na minha opinião? Se eu tiver errado, você me corrija. Para quando der problema, basicamente. Por exemplo, um momento de pandemia dessa que a gente está vivendo. A empresa não pode deixar de pagar suas contas, teoricamente. Mas se você não tem venda, se você não tem faturamento, você precisa de uma reserva. O brasileiro não, entre aspas, poupa, por mais que poupar não seja o melhor investimento, né, mas acaba sendo uma opção, né, para a gente poder ter esse fundo de reserva nas empresas. Então, por exemplo, no momento de pandemia dessa, utiliza o fundo de reserva para a gente poder passar por essa crise, né? Um outro ponto que eu gostaria de discutir com você é sobre as vantagens financeiras que uma empresa tem em relação ao CNPJ, um CPF, uma pessoa física. Porque quando uma pessoa vai abrir uma empresa, ela tem alguma vantagem, por exemplo, no financiamento de um banco, algo nesse sentido. Até gostaria de chamar do Sebrae lá para auxiliar a gente aqui. Já está na chamada aí, deixa eu ver se ele me escuta aqui. Pode ir dando sequência aqui, Claudir, nessa minha questão de fundo de reserva e quais são as vantagens financeiras que uma pessoa jurídica tem. Legal. A questão do fundo de reserva, primeiro, tudo bem, é uma questão de hábito, né, de comportamento do povo brasileiro. Nós, como pessoa física ou jurídica, realmente nós não temos a cultura, o hábito de formar uma reserva. A empresa precisa manter condições para ter a sua capacidade de pagamento, sempre, não é só momentos de crise, de pandemia e momentos de exceção como esse que nós estamos vivendo. Nós precisamos zelar para que sempre a empresa tenha condições de liquidez. E no momento em que eu tenho informações, tenho esses controles, eu consigo avaliar qual é a capacidade de pagamento que a minha empresa tem. Nós temos uma carência, isso de capital de giro. Nós temos uma dificuldade de formar esse capital, justamente porque o próprio resultado da atividade econômica no Brasil é bastante comprometido, e, por outro lado, a gestão das empresas não privilegia essa reserva também. Então, com os controles, com esse foco em manter a saúde financeira da empresa, manter a capacidade de pagamento, isso é fundamental e importante em todos os momentos da empresa, da vida da empresa. Agora, no momento atual, não há nenhuma dúvida que aqueles que têm uma reserva, aqueles que têm um capital de giro disponível, conseguem sair com mais tranquilidade dessa situação, conseguem, inclusive, aproveitar oportunidades do próprio mercado, né? Fazendo bons negócios, fazendo boas compras. Então, não resta nenhuma dúvida. Manter a capacidade de liquidez, a idade de pagamento em todos os tempos, manter uma reserva, manter uma prudência de caixa, isso é fundamental, é essencial. A questão das vantagens financeiras em relação à pessoa jurídica com a pessoa física. Eu parto do seguinte princípio: atividade econômica só tem uma forma de ser, pessoa jurídica. A própria legislação privilegia a pessoa jurídica na questão tributária. Nós já falamos do MEI, o benefício imenso da redução tributária. Nós temos a questão da microempresa, que também é um benefício tributário. Agora, quando a pessoa comercia com o seu CPF, quando ela pratica atos de comércio, negócios, CPF, e acaba movimentando somas consideráveis de recursos, e esses recursos estão comprovados, porque normalmente isso acontece através da maquininha, através de movimento bancário. Então, numa eventual fiscalização, a questão do imposto de renda, com certeza, além de ter que pagar um valor elevado de imposto, ainda vai ter multa, porque houve sonegação e assim por diante. Então, não se fala em financeira da pessoa jurídica se ela quiser praticar ato de comércio. Vantagem financeira para atos de comércio, para atividade econômica, só tem uma forma, que é a pessoa jurídica. Seja um MEI, seja uma sociedade limitada, que também pode ser a microempresa. Aliás, eu quero aproveitar aqui, eu não sei que tempo eu tenho ainda, mas eu quero aproveitar aqui e fazer uma explicação em relação a porte de empresa
em relação ao sistema tributário e em relação à constituição jurídica. São três coisas muito distintas e que na prática ou no entender de algumas pessoas parece tudo a mesma coisa. A pessoa diz, por exemplo, o seguinte... Pois não. Pois não? Vamos chamar o Luciano para acompanhar essa conversa, esse bate-papo com a gente. Pois não? Luciano, você escuta a gente aí? Ô, bom dia, bom dia. Luciano? Tudo certo com vocês? Estão me ouvindo? Opa, ouvimos sim. Legal, estou participando aqui, cheguei agora há pouco, estava em outra live aí. Estou revendo algumas dicas aí do Claudir, foi meu professor, é consultor, parceiro nosso aqui do Sebrae. E obrigado pelo convite, Natan. Tô na escuta aí para poder contribuir com vocês, tá joia? Maravilha. Para a gente dar sequência nas questões que o Claudir sugeriu, eu gostaria de discutir com você um pouquinho, Luciano, particularmente as mensagens hoje, porque saiu na mídia aquela questão do financiamento que o Sebrae está liberando, né, para algumas empresas. Eu gostaria de discutir um pouquinho dessa questão com você, com o Claudir, porque, como o Claudir disse, as empresas elas têm algumas vantagens em relação à pessoa física, né? Normalmente, essa questão do financiamento do Sebrae, ela se aplica à pessoa física e à pessoa jurídica, por exemplo, e como que faz para a gente ter acesso, como que a gente pode buscar esse crédito, com quem que a gente pode falar, como que funciona. Você pode dizer um pouquinho para nós sobre isso, Luciano? Posso sim. São várias perguntas aí, vou tentar responder todas aqui. Se for faltando, você vai me questionando. Claudir está à disposição aí também para nos ajudar. Bom, consultor do Sebrae de Maringá, do Paraná, na área de empreendedorismo, trabalho com alguns projetos do Sebrae. E sobre essas linhas de crédito, não é o Sebrae que empresta o dinheiro diretamente para o empresário. E isso é uma das vantagens de você ser formalizado, o Claudir estava falando aí. Quando o empresário ele se formaliza, ele tem essas oportunidades de créditos dadas no mercado. No momento, o Sebrae se uniu com várias instituições financeiras e fez alguns aportes de dinheiro para essas instituições e estipulou algumas premissas para que esses empresários consigam esse crédito, né? Então, assim, falando a nível aqui regional da região de Maringá, a gente tem um parceiro muito forte, que é a Noroeste Garantias, né, que tem um parceiro. Então, eu posso enviar esse material para todos os participantes, tá, com contato, com e-mail, WhatsApp desses agentes, para fazer crédito e tudo mais. A nível estadual, nós temos a Fomento Paraná, que é um banco do estado do Paraná, juntamente com as prefeituras. O estado injeta dinheiro nesse banco, o Sebrae também e as prefeituras também. E aí, nesse momento, eles estão dando várias linhas de crédito para mês, para empreendedor informal, de até R$ 1.500, né? E isso pode ser feito pela própria plataforma Paraná. Então, o empresário tem essa possibilidade de fazer simulações lá, de solicitar o crédito pelo próprio site. E a nível nacional, nós temos o parceiro da Caixa, né? Que nesse momento também está disponibilizando aí linhas de crédito para empresários. Só que sempre validando, Natan, o que o Claudir estava falando aí, e que você estava falando também. É muito importante nesse momento o empresário colocar a ponta do lápis, seja no caderno, seja na planilha, seja no software dele, a real necessidade, né, ver a capacidade de pagamento que ele tem, para que ele, eu falo que crédito é igual remédio, você tem que tomar, né, numa quantidade ideal. Se você tomar mais, pode fazer mal. Se você tomar menos, também não vai ter efeito. Então, assim, é um momento de muita cautela e ir atrás, pesquisar, né? Tem essas três opções que a gente está trabalhando nesse momento, podem surgir mais, e também validem com o próprio banco que vocês têm conta, né? Porque às vezes o cara tem um histórico lá de 10 anos, 15 anos com uma cooperativa de crédito, com o próprio banco, ele tem uma condição talvez igual ou talvez até melhor. Então, assim,
É um momento de muita cautela, não agir com precipitação e cotar. E para ajudar nessa tomada de decisão, nós temos o Claudir, é um dos consultores que pode fazer essa análise junto, né? Então, o Sebrae Paraná está fazendo esse apoio para os empresários na tomada de decisão de crédito. Perfeito, Luciano. Só para ver se eu entendi, então. O Sebrae ele dá a consultoria para poder para ter o crédito, mas o Sebrae não dá o crédito. Seria isso, né? O crédito quem dá são os bancos, que são a Caixa, a Fomento Paraná, na região de Maringá. Pode ser que outra região do Brasil tenha talvez até regra, algo nesse sentido, não sei, você poderia dizer para nós se isso vale para todas, essas taxas, digamos assim, vale para todas as regiões do Brasil, ou cada região tem a sua particularidade? A da Caixa Econômica, ela é a nível nacional. Então, essa taxa que está falando do site, eu posso mandar em todos os participantes aqui, se caso tenha e-mail, Natan, se puder me passar, eu encaminho. Eu tenho uma apresentação aqui que eu posso compartilhar com eles. Então, a Caixa Nacional, a Fomento é nível estado, e a Noroeste Garantias é nível regional. O Sebrae, ele não empresta, por exemplo, o cara não adianta, porque a gente não vai depositar o dinheiro na conta, vamos falar na parte prática, assim. O que a gente vai fazer é mostrar os caminhos, melhorar os caminhos. O que o Sebrae está fazendo nesse momento é destinando recurso em parceria com essas instituições para que ela libere esse crédito. E o Sebrae, o cliente, o empresário consiga chegar até esse crédito nas instituições. Perfeito, cara. É isso aí mesmo. Obrigado pela sua participação, Luciano. Acho que a gente conseguiu reforçar mais uma vez que realmente compensa você partir para uma pessoa jurídica, como a gente estava dizendo, do que você continuar numa pessoa física, porque as vantagens financeiras, mas também é tributária. A gente pode aprofundar um pouquinho, talvez até mais nisso. Qual que é a alíquota que você pagaria no imposto de renda e qual é a alíquota que, por exemplo, você pagaria se tivesse enquadrado no MEI, por exemplo? Dá uma diferença bem brutal, né, Claudir? Se a gente pode poder analisar isso aí também, acho que é interessante. Luciano, convido você a continuar aí com a gente. No final, que eu gostaria que você respondesse também. Peço para o Claudir aí dar sequência daquele assunto ali. Temos mais 10 minutinhos só para encerrar. Então, Claudir, o que você estava comentando sobre aquela questão sobre os regimes, né, das pessoas jurídicas? Legal. Eu estava justamente falando o seguinte: às vezes eu vou abrir uma microempresa. Microempresa se refere ao porte da empresa, se refere ao tamanho da empresa. Ela está dizendo que ela é micro. Uma pequena empresa, estou me referindo ao porte, ao tamanho da empresa. Microempresa não é uma forma jurídica de empresa, meramente se refere ao tamanho. Outra pessoa fala o seguinte: eu vou abrir uma empresa no Simples. O Simples é sistema tributário. É uma opção que nós temos para tributar a nossa atividade econômica, não é uma constituição de empresa. As formas jurídicas de constituir empresa são MEI, microempreendedor individual, a sociedade limitada, onde eu preciso, logicamente, ter mais de uma pessoa, porque a sociedade mínima com 2 pessoas, é lógico. Esta sociedade limitada é uma forma jurídica. Ela pode ser ME, ela pode ser microempresa, agora estou falando dela. E ela pode se enquadrar no Simples. Agora eu estou falando do sistema tributário. Veja que uma coisa é a constituição jurídica, uma limitada, que vai ser uma microempresa, é o tamanho dela, e que vai se enquadrar no Simples, que é a forma que ela vai pagar impostos. Eu posso abrir também uma empresa chamada EIRELI, empresário individual de responsabilidade limitada. Figura jurídica mais recente, 2011, onde a pessoa até então abria uma empresa sozinha, ela naturalmente comprometia todo o patrimônio pessoal para a atividade econômica. Então, por essa razão, muitas pessoas não abriam empresa sozinhas, porque o patrimônio pessoal respondia integralmente por eventuais fracassos na atividade econômica, procura um sócio, né, que é, entre aspas, um laranja, para fazer uma limitada, e com isso trazia uma série de problemas e coisa e tal.
partir de 2011, nós podemos agora abrir uma empresa sozinhos, que é a Eireli, sem comprometer a totalidade do patrimônio para eventuais fracassos da atividade econômica, porque a empresa individual de responsabilidade limitada se limita 100 vezes o valor do salário mínimo. Então, este valor, até 100 vezes o valor do salário mínimo, a que abriu essa empresa e eventualmente teve problemas, eventualmente fracassa na sua atividade, então, até 100 salários mínimos, ela responde com patrimônio. Dívidas da atividade econômica acima de 100 salários mínimos não comprometem mais o seu patrimônio. Então, de certa forma, ela protege o patrimônio pessoal. Então, essa é uma figura jurídica. Eireli. Essa Eireli, com essa característica jurídica, ela também pode ser uma ME, que é o tamanho dela, uma microempresa. E essa Eireli, microempresa, ela pode se enquadrar também no Simples, que é o sistema tributário. Essa Eireli é uma microempresa e querer o Simples como tributo. Pode querer o lucro presumido, pode querer o lucro real, por exemplo. A mesma coisa a sociedade limitada. É uma forma jurídica com mais de uma pessoa, com 2 ou mais pessoas, pode ser uma microempresa e ela pode não querer o Simples. Ela pode se enquadrar na questão tributária, no lucro presumido, no lucro real. Então, veja que nós temos 3 coisas que são diferentes. Uma é a constituição jurídica. Abra um MEI, é uma legislação. Abra uma sociedade limitada, é uma outra legislação com direitos e responsabilidades diferentes. Abra uma Eireli, é uma outra legislação. Agora, qualquer uma dessas limitada ou Eireli, pode ser uma micro, pode ser uma pequena empresa, pode ser uma média empresa. Então, esse negócio de ME, EPP, se refere exclusivamente ao tamanho da empresa. E essas empresas têm que optar por um regime tributário adaptado ou permitido a elas, cada caso. E isso o contador vai, naturalmente, atender individualmente os interessados e vai explicar. O seu caso pode ser o Simples. O seu caso não pode ser simples, tem que ser lucro presumido. Ou o seu não pode ser lucro presumido, obrigatoriamente lucro real. Enfim, e aí tem que fazer uma análise. Mas, a princípio, toda atividade de comércio lícito, né, é permitido o enquadramento no Simples, desde que o bruto anual seja até 4.800.000 reais. E aí ela pode se enquadrar no Simples. Sendo microempresa até 360 mil de faturamento, de 360 a 4.800.000, ela passa a categoria de EPP, empresa de pequeno porte, ambas enquadráveis no Simples, que a princípio, de grosso modo, todas são permitidas. Mas isso é importante para fazer esse enquadramento. Cada caso é um caso, o volume é decisivo para ver se é MEI, já falamos sobre isso, até 81 mil pode ser MEI, passou disso já não pode mais, e aí o próprio contador, ou então a orientação que o próprio Sebrae pode dar, né, através do contato com o Sebrae, hoje online, nós podemos dar essa orientação para cada caso. Tudo bem? Mais alguma coisa, Nathan? Perfeito, Claudio. Cara, eu costumo dizer que Vamos lá. Eu costumo dizer que o contador é um parceiro estratégico para o negócio, né? Principalmente, por exemplo, uma questão de crise como agora. Você pega, por exemplo, um MEI ou uma limitada que está enquadrada no Simples, é muito difícil a gente estar acompanhando toda essa evolução que a gente está passando. O contador se torna um parceiro que você tem que estar ali chamando o teu WhatsApp todo dia, falando assim, cara, como que tá a planilha aqui que eu tô tendo no meu DRE, ou seja algo nesse sentido aqui dentro do planejamento que eu tô tendo aqui, eu vou precisar fazer um imposto de renda agora, então ele se torna um parceiro muito competitivo e estratégico para a empresa, não só em momentos de crise, mas durante toda a abertura da empresa. Abrir uma MEI não precisa necessariamente ter de um contador. Não precisa necessariamente ter. Não devemos ter, né? Aí é uma escolha de cada um, obviamente, mas é super interessante ter esse auxílio do contador. Pessoal, nosso tempo está acabando aqui. Essa nossa participação. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Luciano e para o Claudio. Eu escutei uma frase essa semana de um dos maiores investidores de startup do Brasil, João Kepler, que ele disse o seguinte: a gente está passando por um momento que a gente está vivendo no mercado adaptado. Ele conceitou como mercado adaptado.
normal. Porém, esse mercado adaptado tem um prazo de validade. Então, a gente tem um anterior, estamos no momento de mercado adaptado, estamos nos preparando para voltar para um novo normal. Aí eu pergunto para vocês, acreditam que vai ser o novo normal? Luciano, você quer falar? Vamos nessa. Boa colocação, Nathan. Eu já participei de eventos que ele estava, o João Kepler. Assim, o novo normal é bem diferente do antigo, né? Isso é óbvio. E é uma mudança de mindset de clientes. Então, acredito que esse momento foi um momento de nós, como ser humanos, nos olharmos, né? Nos enxergarmos, e o empresário olhar para a sua empresa e analisar a sua empresa. Então, mais do que nunca, esse é o momento agora das empresas estarem conectadas, nós estarmos conectados, porque talvez vire um hábito as pessoas pedirem mais coisas em casa do que ir para um comércio. Como eu vou me portar no minha rede social? Né? Como eu vou me colocar? Como eu vou me posicionar? Então, assim, o empreendedor ele tem que estar mais antenado do que nunca, porque esse momento exige isso. E daqui para frente as mudanças vão ser mais rápidas e o comércio digital, o que era um processo levar, vamos supor assim, 10 anos, foi acelerado aí em um prazo muito curto de tempo. Então, e o hábito é aquelas coisas que você fez por 3 semanas, vira um hábito e você vira costume. Então, uma grande fatia da população está em quarentena. Então, vai mudar o hábito de consumo, com certeza muda o hábito de venda desses empresários também. Acho que isso fica a minha posição aí enquanto o que eu estou enxergando de cenário. Perfeito, Claudio, normal agora, a partir depois desse período de quarentena. O Luciano abordou a questão do mercado, né? A mudança do consumidor, a mudança das empresas olharem, agirem nesse mercado. Essa semana eu atendi na consultoria online também uma empresária, por sinal, e ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou o seguinte: Claudir, até agora eu comprava confecções, colocava na minha loja, vendia, recebia o dinheiro, pagava as contas, comprava de novo, vendia, recebia o dinheiro, comprava de novo, e essa era a rotina. Eu não fazia gestão, eu não era administradora. E agora eu me deparei com a necessidade de ser gestora do meu negócio, de administrar o meu negócio. Porque a minha loja de shopping, agora nós voltamos, retornamos, eu tenho muitas contas, muitos boletos vencidos. Eu tenho muitas contas a receber de clientes que ainda não me pagaram. Eu tenho cheques pré-datados com fornecedores já vencidos e a vencer, que eu preciso reescalonar, negociar. Eu preciso para o meu negócio agora. Acabou o lojista comprar, vender, pagar as contas. Agora o lojista administrador do negócio. Então, na questão da gestão é isso. Temos que nos profissionalizar, buscar ferramentas e ser realmente gestores do nosso negócio de agora para permanecer no novo normal. Perfeita colocação, desculpa, Claudir e Luciano. Agradeço a presença de vocês aqui. Todo mundo que está assistindo a gente aí, peço desculpas pelos problemas técnicos que a gente teve no início. A gente vai ter uma outra live agora às 3 da tarde também. Vamos tratar de forma consciente. Prometo para vocês que não vai ter o mesmo probleminha técnico que a gente teve aqui inicialmente, tá aqui com a equipe. Para vocês entenderem. Bom, eu só quero agradecer o convite, né, de ter participado. Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos ou mesmo abordar outros temas. Muito obrigado pela participação de todos. Um grande abraço, sucesso, e vamos com coragem, com fé e com motivação para o novo normal, porque nós somos capazes. Eu quero sim, Nathan. Legal, Claudir. Pessoal, obrigado pela atenção. Vamos para 3 horas. Não esqueçam que a gente tem uma outra live. Valeu. Luciano, desculpa. Só um recadinho final. Só um recadinho final. Nós, o Senar,
estamos à disposição, e posso falar isso como Sebrae Nacional também, estamos à disposição, então, da onde você estiver assistindo, cara, precisou de um auxílio, precisou de uma ajuda, procure o Sebrae procure no sentido digital, que estamos todos home office, então tem o 0800, tem o site, tem e-mail, WhatsApp, então fiquem à vontade, né? O Sebrae, nós existimos para isso, para dar apoio para vocês empresários e para quem quer se formalizar, para quem é informal. Então contem com a gente, esse momento a gente vai superar juntos, beleza? Um forte abraço e obrigado pelo convite. Legal, perfeito. Até a tarde, então. Tchau, obrigada. O Brasil já passou por muita coisa difícil. Mas o brasileiro sempre soube dar a volta por cima. Quando a crise aparece, seja qual for, a gente enfrenta. E dessa vez também estamos unidos. Mesmo se for cada um da sua maneira, brasileiros apoiando outros. É a coisa certa a fazer. Para salvar vidas, para manter empregos, para valorizar o que é nosso. Nossa cultura, nossas riquezas, nossos produtos, nossa gente.